A Eletrobras é a segunda maior empresa em energia renovável do mundo. Mas ainda assim, tem uma energia que não conseguimos produzir sozinhos. A Eletrobrasilidade. Essa energia é nossa. Eu tenho. Você tem. A gente tem. A gente produz Eletrobrasilidade. Eletrobras. Conheça a Algar Telecom, uma empresa com atendimento especializado em MPE e estrutura robusta como você nunca viu. São 68 anos de mercado, 4.000 colaboradores e 1,3 milhão de clientes em mais de 350 localidades, em 16 estados e no Distrito Federal. Com a Algar Telecom, sua empresa tem acesso aos serviços mais inovadores, com um atendimento próximo, sempre junto. Quer entender o que a Algar pode fazer pelo seu negócio? É só chamar Algar Telecom, sempre junto da sua empresa. Olá a todos e a todas, está começando o nosso mês ESG aqui na Exame. Eu sou Rodrigo Caetano, editor ESG da Exame, e para começar essa série de encontros, palestras e debates, eu tenho a honra de apresentar o Luiz Awazo Pereira. Ele é vice-gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, também já foi um dos líderes aqui do nosso Banco Central, e eu conheci o trabalho do Luiz Awazo em 2019, quando ele publica, junto com outras mentes brilhantes aí das finanças, o livro sobre os cisnes verdes. Isso para mim foi uma grande revolução no pensamento, tanto em relação ao clima, quanto em relação às finanças. E eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês, nossos leitores da Exame, um pouco desse trabalho que é de muita importância para qualquer decisão que tanto empresas quanto governos e a sociedade, de uma forma geral, tenha que tomar nesse período que vivemos de crise climática e também na necessidade de recuperar o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento social da nossa sociedade aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, Luiz, muito obrigado pela sua presença e fique à vontade para fazer a sua palestra aqui no mês ESG da Exame. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite de participar nesse evento da Exame. É um prazer estar com todos vocês, e eu vou justamente falar sobre esse conceito de cisne verde e a sua relação com o desenvolvimento sustentável e o financiamento desse desenvolvimento sustentável. A minha palestra vai justamente ser sobre cisne verdes, mudança climática e desafios para o financiamento sustentável. Eu quero fazer uma palestra em 6 pontos. Primeiro, explorar com vocês a ideia de cisne verde, é um novo tipo de risco sistêmico. Segundo, salientar que a mudança climática tem consequências redistributivas. Os países pobres e as pessoas pobres são mais afetadas por ele. Segundo, fazer um apanhado sobre onde estamos em matéria de emissão de gás com efeito estufa. Quarto, mostrar que é urgente agir. Nós temos um orçamento carbono, eu vou explicar o que é, limitado. Depois, numa quinta parte, mostrar o que é exatamente o potencial de investimento que nós temos que mobilizar para uma transição para uma neutralidade carbono. E, finalmente, concluir sobre os desafios para a finança verde. Então, sobre a noção de cisne verde, a imprensa, vocês sabem muito bem, só uma ilustração, contribuiu, e vocês certamente no Exame contribuíram, para criar mais consciência pública
dos problemas e da urgência colocados pela mudança climática. Eu vou só aqui ilustrar nesse slide um efeito sobre o resultado do setor de seguros no mundo dessas mudanças climáticas. Vocês observam aqui o montante de perdas financeiras que a indústria de seguro no mundo inteiro está sofrendo progressivamente com esses eventos catastróficos, eventos climáticos, furacões, que são ligados à mudança climática. Vocês têm nesse slide os montantes totais dessas perdas pelo setor de seguros, mas vocês têm também o que não é assegurado. As perdas estão em azul mais carregado, e as perdas não asseguradas, ou seja, que caem no colo das empresas, das famílias, são o azul mais claro. Vocês veem que são montantes muito importantes. Desde a década de 80, são mais de 5 trilhões de dólares. E, obviamente, isso coloca um peso sobre a estabilidade financeira do setor de seguros, mas também, obviamente, sobre outros setores, inclusive o setor financeiro. Então, é por isso que nós ligamos o tema de mudança climática com a estabilidade financeira. E nós, obviamente, nos inspiramos da ideia de cisne negro, da crise financeira global de 2008, mas com uma ideia diferente. Vocês se lembram que o cisne verde é um evento que, ao contrário de um evento raro como o cisne negro do Taleb Nassim, é um evento que tem uma elevadíssima probabilidade de ocorrer, quase certa, se nós não agirmos contra as mudanças climáticas. Então, esse livro mostra que não existe uma reversibilidade depois de um certo ponto de cruzamento, onde a temperatura se eleva além de 1 a 2 graus centígrados, acima da média da temperatura pré-industrial, nós temos uma grande probabilidade de que os melhores cientistas do grupo intergovernamental sobre mudança climática nos dizem que isso desencadeará efeitos catastróficos profundos sobre a economia, a sociedade, a saúde pública, a nossa demografia. Então, nesse sentido, o cisne verde não é uma cauda de distribuição como o tratamento em geral de risco financeiro é colocado. Ele tem consequências além do sistema financeiro, ele tem consequências redistributivas e ele tem a capacidade de criar situações de incerteza radical. Então, é um risco sistêmico, mas é um risco sistêmico diferente do cisne negro. Só para dar um exemplo de evento, de por que cisnes verdes têm essa característica não linear, vocês veem aí exemplos nesse gráfico de potenciais eventos ocasionados, que poderiam ser ocasionados pelo aquecimento global, pela mudança climática. E vocês veem aí nesse slide bem simplificado, que são eventos com ramificações extremamente complicados. Por exemplo, embaixo, o aquecimento pode acelerar de uma maneira dramática o derretimento da Antártida ou do Ártico. Ele pode criar problemas de circulação de correntes marinhas totalmente diferentes. Ele pode afetar, obviamente, as florestas tropicais. E todos esses eventos, vocês entendem bem, são eventos que têm efeitos em cascata bastante complexos de se entender e, por isso, são complicados de serem levados em conta nos modelos econômicos, financeiros tradicionais. Dando um exemplo nesse slide dessa complexidade, nós temos aí à esquerda riscos de transição, riscos físicos, ou seja, esses eventos climáticos que estão acontecendo,
E eles, obviamente, têm impacto na nossa economia, tem impacto nas firmas, nos setores econômicos, impacto nas famílias. E com isso, eles ocasionam um aumento do lado do risco financeiro, de risco de crédito, de risco de mercado, de risco de seguro, de riscos operacionais. Mas, sobretudo, eles têm uma transmissão de volta, o chamado feedback loop, sobre exatamente o setor real e o setor financeiro da economia. Então, isso torna esse tipo de risco sistêmico bem diferente e bem grave. Quero agora falar sobre o fato que esses eventos de aquecimento global têm um impacto primordialmente sobre países pobres. Vocês têm nesse mapa a ilustração de duas situações. Em cima, as regiões do mundo onde hoje você já tem temperaturas diárias que excedem, em número de dias, uma temperatura, digamos, que é compatível com a vida em sociedade, a vida humana, uma vida normal. Vocês veem que hoje nós estamos já com algumas áreas do mundo, na Ásia, na África e na América Latina, onde os dias médios, onde essa temperatura sobe além do que é possível para a vida humana, tem já uma certa manifestação. Mas embaixo vocês têm um cenário de mais longo prazo. Se nada for feito para combater a mudança climática, do número de dias por ano onde essa temperatura média por dia vai ultrapassar o que é possível aguentar para a sobrevivência humana. E vocês veem que, logicamente, esses dias, esses lugares estão concentrados nas regiões tropicais, onde nós temos milhões, se não bilhões de pessoas vivendo, e isso, obviamente, são países mais pobres, onde esse tipo de evento vai ocasionar migrações em massa para os países do norte. Um outro efeito que toca muito a população de mais baixa renda é que o que nós sabemos que deve ser feito em matéria de transição para a neutralidade de carbono, ou seja, a mudança dos nossos métodos de produção, e vocês têm aí nesse slide a ilustração de alguns desses setores: transporte, agricultura, indústria, produção de eletricidade. A necessidade de se mudar a maneira de fazer as coisas como hoje para uma neutralidade de carbono vai acarretar custos maiores de produção. E vocês têm aí uma ilustração de algumas estimativas sobre quando nós tivermos que passar para a neutralidade de carbono, quais são esses aumentos de custos de produção que, obviamente, vão afetar os setores mais frágeis, as famílias mais frágeis do ponto de vista de renda nas nossas sociedades. Um outro exemplo de por que famílias mais pobres sofrem mais com a mudança climática é, por exemplo, pelo aumento do custo energético, o custo ilustrado aqui não por uma realidade ligada à mudança climática, mas só como um exemplo do que ocorreu, por exemplo, no conflito e na guerra, na invasão da Ucrânia pela Rússia, o aumento de preço de energia, e, obviamente, o preço de energia afeta muito mais as famílias de baixa renda. Isso é a esquerda. Vocês têm também à direita, isso é para a Europa, a diferença de taxas de inflação, de custos, entre as famílias de mais baixa renda e as famílias de mais alta renda. E vocês veem pela direita, são dados da Europa, que, obviamente, o pico que vocês observam no finalzinho do gráfico à direita
mostram que existe um diferencial de inflação positivo no qual as famílias de mais baixa renda são mais afetadas que as outras, isso pelo fato delas terem um tipo de consumo que é mais afetado justamente pelos preços de energia, de transporte, de alimentação, etc. Então, nós sabemos tudo isso. E o que é que está acontecendo em matéria de emissão de gás de efeito estufa? Bom, nós, infelizmente, estamos observando que depois de ter havido uma queda devido à Covid, a velocidade e o volume de emissões, vocês veem isso nesse gráfico representando as emissões globais e as emissões pelos principais, digamos, países emissores. Ela está hoje em torno de 30 a 40 gigatoneladas de CO2, ou de equivalente CO2 por ano, e continua subindo. Do lado das fontes de emissão, nós temos também um bom mapeamento do que está acontecendo. A gente sabe que esse gráfico mostra de onde vêm as emissões de uma maneira proporcional, e é essencialmente emissão na indústria, emissão na construção civil, um pouco de emissão, obviamente, na agricultura, na utilização das terras, mas também em transportes e em indústria. Do lado dos países de emissão, nós temos também um mapeamento bastante claro, que são feitos por organismos internacionais e agências especializadas, e vocês veem que, apesar, digamos, dos países mais avançados terem reduzido as suas emissões anuais, vocês têm países em desenvolvimento que estão se industrializando, como a China e outros países em desenvolvimento, que, obviamente, tendo o modelo de desenvolvimento que nós temos, estão aumentando a sua parte nas emissões globais. Mais uma vez, emissões globais em torno de 30 a 40 gigatoneladas de CO2 por ano. Agora, vocês observem também que existe uma grande diferença per capita entre a média de emissões justamente de gases de efeito estufa. Pelas fontes europeias, por exemplo, em média, cada um de nós no mundo emite cerca de 4,8 toneladas de CO2 por ano. Mas vocês veem que tem uma grande diferença, por exemplo, entre países como a China, 8,7, Estados Unidos, 14,2, e União Europeia, por exemplo, 6,3. Isso tudo está contribuindo, existe uma diferença, não é, entre países. Países mais pobres emitem muito menos, países mais ricos muito mais, mas isso tudo contribui para o gráficozinho da direita, que é o alerta que nos dá hoje os melhores cientistas, mostrando desde 1860 até hoje, esse aumento gradual da temperatura média. Hoje nós estamos já nesse território de aumento de 1,5, dos qual nos fala as conferências de Paris, ou seja, esse limite além do qual começam a aparecer eventos irreversíveis da mudança climática no mundo. Eu quero alertar também, eu já dizia que havia diferenças entre países sobre as emissões de gases de efeito estufa, mas existem também diferenças entre países, dentro de cada país, entre grupos sociais. O que esse gráfico mostra é para a França, para a União Europeia e para os Estados Unidos, a diferença de emissão de gás com efeito estufa, de CO2, entre os DCs mais pobres e os DCs mais ricos da distribuição de renda
nesses países. Por exemplo, vocês veem que nos Estados Unidos, que é o gráficozinho, o histograma à esquerda, existe uma enorme diferença entre as emissões dos mais ricos, o decil mais rico da população, que é o amarelinho lá em cima, com quase em torno de mais de 55 toneladas de CO2 por ano, e os decis mais baixos, o azulzinho à esquerda, da distribuição de renda nos Estados Unidos. E a mesma coisa vale para a União Europeia, é o histograma do meio, e também para a França. Esse é um estudo recente que foi feito para a primeira-ministra francesa, mostrando também a mesma evidência. Pelo tipo de consumo, pelo tipo de atividade que os decis mais ricos da população têm, eles têm, por definição, em transporte, em alimentação, em consumo, em serviços, uma propensão a emitir muito mais de CO2 do que os decis mais modestos da população. Tem também um outro elemento que é importante lembrar, porque é um elemento que faz discussão hoje na esfera internacional, é que, se nós olharmos historicamente, na era industrial, ou seja, em torno de, a partir de 1850 até hoje, o acumulado das emissões de CO2, obviamente, tem uma proporção muito maior, esse acumulado, por parte dos países desenvolvidos. Vocês vê no gráfico à esquerda a contribuição de 1850 até hoje de cada um dos países nessas emissões totais, e vocês têm uma proporção à direita, o gráfico à direita, entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, desenvolvidos em azul escuro, em desenvolvimento, países em amarelo, ou seja, no acumulado, obviamente, historicamente, porque esses países desenvolvidos se industrializaram muito antes, eles têm uma proporção de responsabilidade nas emissões de CO2 muito maior do que os países em desenvolvimento. Então, isso, obviamente, cria uma situação e um debate sobre justiça social e sobre justiça global. Agora, isso não deve nos, digamos, fazer esquecer que existe uma urgência sobre a mudança, a endereçar a mudança. Tentamos fazer isso primeiro através, como vocês sabem, de uma precificação do custo dessas emissões sobre as nossas economias, não é? Por exemplo, a ideia de uma taxa carbono, a ideia de você fazer com que o preço relativo de algo que tivesse mais conteúdo em carbono fosse mais elevado do que algo que fosse menos intensivo na sua pegada de carbono. Mas essa estratégia, infelizmente, tem encontrado dificuldades, obviamente, políticas. Então, estamos evoluindo hoje para uma estratégia não de necessariamente abandonar a necessidade de taxação carbono, mas de também evoluir para objetivos mais quantitativos, ou seja, o que é preciso, do ponto de vista concreto, fazer para chegar a uma neutralidade carbono. Neutralidade carbono quer dizer que, de maneira líquida, não se adiciona nenhuma molécula adicional de CO2 na atmosfera num determinado prazo objetivo de tempo. Você tem hoje mais de 130 países que, depois da COP26, se comprometeram justamente com uma estratégia de neutralidade carbono até o ano de 2050. Obviamente, se a gente se compromete com essa estratégia, a gente tem que olhar quanto é que nos falta, segundo os melhores cientistas hoje, as melhores mentes, em termos de o que nós podemos emitir sem que se cruze
esse limite além do qual a nossa vida começa a virar muito perigosa no planeta. Essa tabela ilustra duas coisas. Ela ilustra probabilidades de você ultrapassar esse limite, não é? Nas colunas, são cálculos científicos, e nas linhas ela ilustra o tipo de temperatura máxima que seria atingida com um certo nível de emissão. E vocês veem, então, nas casinhas dessa matriz, por exemplo, qual é a probabilidade, primeira casa, de 17%, nós poderíamos emitir até 900 gigatoneladas de CO2 para não ultrapassar o limite de 1,5. O que essa tabela indica é, digamos, onde é que o consenso está evoluindo para nós estarmos numa situação, digamos, segura. E esse número em vermelho, 300 gigatoneladas, é mais ou menos o que os melhores cientistas nos dizem seria prudente a gente almejar. Ou seja, uma probabilidade de 83% na coluna para você não ultrapassar o limite acordado na Conferência de Paris, que é 1,5 graus centígrados, em média, acima da temperatura da nossa era pré-industrial. Então, esse é o nosso orçamento, esse é o nosso capital de emissão que a gente não poderia ultrapassar. Então, para não ultrapassar esse capital, eu fiz aqui um gráficozinho que ilustra como é que tem que ser feito. Se nós estamos hoje emitindo, como eu disse, entre 30 e 40 gigatoneladas por ano, e o estoque máximo que a gente pode utilizar são 300 gigatoneladas, bom, é um cálculo de escola primária, dividir esses 300 por 30, 40 e dizer que nós temos aí um período basicamente de 10 a 12 anos para consertar essa nossa emissão anual de 30 a 40. E vocês veem que, para isso, precisa fazer várias coisas. Primeiro, é a parte de cima desse gráfico, precisa reduzir as nossas emissões. Precisa ter uma estratégia até 2050. Obviamente, eu botei aí uma queda linear, mas quanto mais se atrasa essa redução de emissão, obviamente, mais vai ter que se cortar como emissão a cada ano. Agora, a neutralidade de carbono não é simplesmente corte, não é simplesmente cortar emissões. Ela, obviamente, necessita cortes, mas ela também pode usar, e essa é a parte de baixo desse gráfico, ela pode também usar tecnologias e outras maneiras de você anular as emissões que você está fazendo pela absorção do CO2 emitido por outras vias. E, obviamente, você sabe muito bem que a melhor maneira de se anular essa emissão é, por exemplo, pela captura de carbono natural nas florestas tropicais, mas também com novas tecnologias. Então, o que esse gráfico diz é que é preciso desenvolver a nível mundial, está sendo feito nas conferências internacionais, mas também a nível local, uma maneira, um planejamento para se ter essa redução e para que nós não consumamos esse estoque de 300 gigatoneladas de CO2 até 2050. Então, como é que a gente vai fazer essa transição para neutralidade carbono? Bom, aí nós temos questões que são, ao mesmo tempo, macroeconômicas, microeconômicas, nós temos que considerar mudanças de comportamento, nós temos que considerar investimento em novas formas de capital, menos intensivos em carbono, nós temos, obviamente, que financiar essa transição, né? E nós temos que ver como esse financiamento tem que ir também
para pesquisas em novas tecnologias, e eu quero aqui apresentar algumas oportunidades. Nós não somos só, não devemos estar simplesmente com um pensamento negativo sobre essa transição. Existem oportunidades a serem utilizadas para que essas coisas todas aconteçam da maneira mais ordenada, mais planejada possível para o bem-estar social, para o bem da população global. Então, algumas notícias, digamos, que têm um certo caráter positivo. Já existe, esse gráfico mostra, um aumento do investimento em energias de transição hoje. Esse gráfico mostra que, desde 2004, nós estamos aumentando o investimento em energia renovável, essa é uma partezinha laranja de cada um das colunas, também em veículos elétricos, também em energia nuclear, também em outras tecnologias, ou seja, hoje nós estamos mais ou menos investindo nessas energias de transição, globalmente, cerca de quase que 1 trilhão de dólares. Agora, essa é uma boa notícia, digamos, a notícia menos boa é que isso não é suficiente. Se a gente realmente quer chegar à neutralidade carbono, o que os melhores estudos mostram, e esse gráfico ilustra quais são as necessidades reais, a gente precisaria fazer 4 vezes mais do que esse 1 trilhão que nós fazemos por ano. E tem que fazer mais em várias áreas. Essas colunas mostram o que deveria ser uma estratégia de transição e em que tipo de investimento a gente teria que considerar investir para chegar à neutralidade carbono. Vocês veem que essas colunas indicam uma importância muito grande de usar muito mais material sustentável, por exemplo, na construção, mas também uma grande parte de mudança na nossa matriz energética global, em matéria de produção elétrica, novas tecnologias como hidrogênio, e também, por exemplo, o amarelinho, a capacidade de produzir muito mais energia renovável. A questão é, bom, tudo bem, precisamos de 4 trilhões, da onde viria esse financiamento? Obviamente, uma parte viria do setor público, mas com esse volume necessário para a transição para a neutralidade carbono, é evidente que o nosso setor privado global e nacional tem que tomar uma parte importante dessas iniciativas. E aqui eu estou só ilustrando para vocês a capacidade de financiamento dos gestores de ativos a nível global, né? E vocês veem que hoje, vocês sabem muito bem, são grandes gestores de ativo, mas eles mesmos estão cada vez mais considerando que é necessário diversificar os seus portfólios, é necessário entrar em considerações de gestão do risco climático, porque o risco climático afeta a rentabilidade desses gestores de ativos. Ele afeta a rentabilidade e o risco financeiro desses ativos. Então, hoje, por exemplo, existe uma grande aliança que se fez em Glasgow, na COP26, de mais de 500 firmas, representando mais de 130 trilhões de ativos sendo gerenciados, não é? E, por exemplo, a aliança se chama Glasgow Financial Alliance para Net Zero, ou seja, não é uma indicação de que tudo isso vai acontecer milagrosamente e nem que todos esses gestores vão participar a uma diversificação completa, mas, pelo menos, é de se esperar que uma parte dessa diversificação, e vocês vê aí pelos números, são ativos representando somas consideráveis, podem começar
a se dirigir para justamente investimentos na transição para a neutralidade carbono. E nós temos algumas boas notícias para esses gestores de ativos, que é que, por exemplo, o mercado de bônus verde está começando a gerar prêmios positivos. Isso aí é para um gráfico que ilustra o que está acontecendo em termos de prêmios para a Alemanha e para a Dinamarca, comparando. Os alemães e os dinamarqueses fizeram uma coisa muito inteligente. Eles emitiram bônus idênticos em termos de maturidade, mas uns dirigidos para a transição verde e outros sem ter esse objetivo. E vocês veem que, no caso desses bônus, os bônus com uma transição verde estão já gerando um prêmio positivo para esses gestores. Um outro exemplo positivo. A Índia, por exemplo, essa é a curva de juros indiana de emissões entre 2028 e 2033, e vocês veem que algumas das emissões verdes, em termos de bônus, são os pontinhos verdes nesse gráfico, estão sendo feitas a um custo, digamos, ligeiramente menor para a Índia do que na curva de juros tradicionais. Então, essas pequenas notícias ilustram de que, cada vez mais, a consideração de se emitir bônus em direção ou direcionados para a transição climática tem um efeito de mercado positivo para gestores de ativos. E esse gráfico ilustra que realmente existe um aumento desse mercado de bônus verde. Esse gráfico compara as emissões cumulativas, né, a curva em verde, e as emissões anuais, são as colunas azuis. Vocês veem que estamos aí em torno já de um acumulado de bônus de caráter verde de cerca de $1 trilhão, e a gente está emitindo cerca de 200, 250 bilhões de bônus com essas características a cada ano. A segunda pergunta que se coloca a nós é, será que, por exemplo, com a crise de hoje, nós vamos ter um retrocesso desse processo positivo que eu estava descrevendo, ou será que a gente poderia utilizar hoje a situação que é conhecida de algum estresse nos mercados financeiros para justamente tentar utilizar esse momento para favorecer, acelerar uma transição verde? Um elemento importante, eu acho, do que está acontecendo é que não está havendo do ponto de vista dos países emergentes, um descolamento entre a percepção de risco nesses países emergentes e os países mais avançados. São os dois gráficozinhos à direita desse slide que mostram que os CDS spreads de soberanos, não é? Entre países avançados e países emergentes, os emergentes, por exemplo, na América Latina, CDS a curvazinha em violeta em cima. Ela está, de certa forma, não está se descolando do CDS dos países avançados, particularmente em vermelho, por exemplo, dos Estados Unidos. Tampouco isso está acontecendo com os CDS do setor corporativo. Então, isso é um elemento que mostra que existe aí uma janela de oportunidade para os países em desenvolvimento captar mais recursos e captar mais recursos para a transição verde. Está acontecendo na realidade? Esse gráfico mostra que ainda não. Esses são um gráfico que ilustra a emissão líquida de equity nos países emergentes
nos últimos anos de crise, de Covid, de pós-Covid e de guerra, e também os fluxos líquidos de bônus para países emergentes, à direita, em vermelho, vocês veem que caíram bastante com a situação de incerteza da guerra, mas, de certa forma, se estabilizaram. Então, existe também aí uma notícia que pode também conter uma certa oportunidade. É importante aqui também lembrar que, como eu dizia, a transição vai precisar ser feita com novos investimentos. Então, esse gráfico mostra, digamos, o que seria preciso fazer em matéria de investimentos em novas tecnologias. Essas barras em 2030 e 2050 mostram em azul as tecnologias que já existem no mercado, que deveriam, digamos, continuar a serem implementadas, e em amarelo as novas tecnologias que deveriam ser não só mais usadas, mas sair do laboratório para virar alguma coisa em escala industrial. Esse é um estudo da Agência Internacional de Energia, e ela mostra que praticamente precisamos de mais de 50% de investimentos em novas tecnologias para que justamente as emissões de CO2 caiam para net zero. E é um tema da conferência que o BIS, junto com outras organizações, organizou agora em maio, junho desse ano, sobre quais são essas tecnologias, que tipo de custos elas comportam, eletrificação, hidrogênio, bioenergia, captura de carbono. Foi uma conferência que mostrou justamente, vocês podem acessar o site do BIS para ter os elementos dessa conferência, mas é importante lembrar que precisa de tecnologia nova. Então, qual é o papel da a finança verde nesse contexto todo? Primeiro, a gente precisa ser modesto. Não é simplesmente a finança verde que vai ser uma bala de prata para resolver os problemas de redução de emissão e de caminho para a neutralidade de carbono. O que a finança pode fazer é ser uma máquina de acelerar a transformação para uma economia menos intensiva em carbono. Eu diria que é um processo de tipo schumpeteriano, ou seja, nós temos ao mesmo tempo que mudar o capital instalado existente para ter um capital diferente, com um conteúdo carbono diferente, ou seja, é tipicamente o que Schumpeter chamava um processo de criação e de destruição de processos produtivos. Então, a finança, o setor financeiro tem um papel importante a jogar, não é uma bala de prata, mas pode ser, pelos seus financiamentos, um acelerador desse processo que eu estava descrevendo. E então, para concluir, o que a gente poderia, digamos, pensar? A mudança climática é uma coisa que os cientistas nos dizem que é perfeitamente real, está acontecendo, e se nada for feito para a redução da emissão de CO2, nós teremos situações que nós podemos considerar como catastróficas. Agora, não existe nenhum agente isoladamente que vai resolver o problema de uma maneira, digamos, voluntária e por si só. Precisa todo mundo contribuir. A solução, ela requer realmente, é um problema de coordenação de todos os agentes, governos, bancos centrais, supervisores, setor privado financeiro,
instituições internacionais, reguladores, agências de rating e, obviamente, a sociedade no seu conjunto. A solução tem um lado tecnológico, não é? Como eu descrevi alguns desses elementos, e também um lado de mudança de comportamento. As duas coisas têm que ir juntas, caminhar juntas. Agora, existe, como eu disse também, uma urgência. As soluções elas necessitam que as ações sejam tempestivas pelo fato, como eu disse anteriormente, de nós termos um orçamento carbono limitado. E eu acho que existem hoje as crises que nós vivemos, trágicas por elas mesmas, podem nos trazer, talvez, uma pista para que elas sejam reveladores de algumas soluções para essa transição verde. Nós vimos, por exemplo, com a Covid, que houve uma redução dos gases de efeito estufa, das emissões de CO2. Obviamente, ninguém está querendo que essa redução seja provocada por uma pandemia com as suas tragédias, com o que ela trouxe de desgraça para o mundo, mas ela simplesmente ilustra o fato que é possível ter políticas de redução. A guerra na Europa, a infelicidade, a tragédia da guerra também mostrou que é possível conviver com preços relativos de energia oriunda de origem fóssil, de organizar essa transição de uma maneira mais rápida para energias mais renováveis. Então, eu acho que existem esses elementos, são elementos que, por exemplo, também estão incitando uma mudança do consumidor, do comportamento do consumidor. Está havendo também, como eu disse, do lado de gestores de ativos, uma mudança de ótica sobre a necessidade de diversificar seus portfólios e seus riscos. E, finalmente, eu termino dizendo que nada poderá ser feito sem nós considerarmos as consequências redistributivas da mudança climática e também das políticas de transição. Se nós não conseguirmos ter políticas que endereçam esse impacto muito forte da mudança climática e da transição sobre os países mais pobres e os segmentos mais modestos nas nossas sociedades, não só nós não vamos ter consenso sociopolítico para encaminhar as políticas necessárias para essa mudança, como esses países mais pobres e esses segmentos mais pobres vão ser, infelizmente, os que vão sofrer mais com a mudança climática. Eu termino aqui, agradeço a atenção e fico à disposição de vocês. Muito bom, é fascinante encarar esse problema de frente, né, e da forma como o senhor coloca, muito didática, e eu acho, ao mesmo tempo, eu acho isso interessante, que nos dá a dimensão do problema, mas também algum otimismo. Eu acho que você entender o problema te faz pensar nas soluções. E eu queria, aqui, nesse final, trazer uma última provocação, Luiz, em relação aos bancos centrais, né? Porque me parece que há uma necessidade de novas ferramentas para lidar com essa realidade, para a gente chegar ali no objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus. E o que eu vejo aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo, são discussões às vezes sobre as mesmas questões, sobre as mesmas ferramentas disponíveis aos bancos centrais para o controle aí das finanças dos países. Há necessidade de ampliar talvez o debate ou também repensar o escopo dos bancos centrais
em relação à política de juros e tudo isso mais, em relação à inflação, por exemplo, que me parece que o que nós vemos hoje, até por causa da pandemia, também impacta muito a inflação. Quer dizer, nós estamos com as ferramentas certas para passar por essa crise? Os bancos centrais têm cumprido o seu papel nessa luta contra as mudanças climáticas. Eles, por exemplo, se organizam no NGFS, que é o Network for Greening the Financial System, onde exatamente eles estão construindo novas ferramentas de reflexão sobre as consequências das mudanças climáticas para a estabilidade financeira. Os bancos centrais têm um mandato de estabilidade financeira, eles são conscientes que o que está acontecendo pode afetar o setor bancário, o setor de seguros. Então, todos estão trabalhando com aprimoramento dos seus modelos, das suas ferramentas, para quantificar exatamente o risco financeiro adicional desses cisnes verdes sobre a estabilidade financeira. Por exemplo, várias conferências, vários papers, várias variações dos modelos de estabilidade financeira para se levar em conta a necessidade de trabalhar com, por exemplo, uma regulação que leve em conta esses riscos sistêmicos diferentes, para fazer com que o sistema financeiro seja mais resiliente às mudanças climáticas. Isso implica, por exemplo, uma questão de identificar o impacto desses eventos sobre os balanços e a resiliência desses balanços às mudanças climáticas. Então, existe um trabalho muito grande, mas, como eu disse, não existe um ator sozinho, não existe uma bala de prata, ninguém isoladamente vai resolver esse problema. É um problema que exige coordenação de todos os atores, e, obviamente, os governos estão no processo também de ter políticas públicas endereçando essas questões. Então, o que é importante frisar é que os bancos centrais estão fazendo a sua parte, mas que todos nós devemos participar nesse processo de coordenação. E não só, obviamente, governos, mas também o setor privado. Eu mostrei que o nível de investimento necessário para se chegar à neutralidade de carbono são quantias muito grandes. Isso não está à disposição de governos. Obviamente, os governos vão jogar um papel incitativo, por exemplo, na pesquisa, no financiamento da inovação, em ter alguma participação sobre a agenda de instituições internacionais para o combate à mudança climática, mas o processo é necessariamente um processo onde o setor privado está se dando conta e vai se dar conta cada vez mais de que diversificação de risco, diversificação de portfólio do ponto de vista do seu próprio interesse como gestor de ativo, como investidor, no médio e longo prazo, é uma coisa que tem não só uma rentabilidade privada, mas tem também uma rentabilidade social elevada. Então, essa organização conjunta das sociedades a nível nacional, mas também com uma coordenação global, eu acho que está acontecendo, precisa ser aprimorada, e, obviamente, nós sabemos que vivemos um período difícil em termos de estabilidade geopolítica no mundo, mas se existe um tema onde precisa todo mundo colaborar para um fenômeno, que é um fenômeno que ameaça o planeta inteiro, é realmente essa questão dos efeitos das mudanças climáticas sobre
as nossas vidas, as nossas sociedades, estabilidade das nossas maneiras de viver, e isso acho que pode ser um tema mobilizador e está sendo um tema mobilizador em várias reuniões internacionais, as COPs, também o G20. Eu acho que existe aí um papel importante de coordenação dessas instâncias. Sim, e eu acho que o que eu tiro de conclusão, aí de um lado um pouco mais pessoal, é um pouco bem essa questão que o senhor trouxe da responsabilidade, porque eu vejo e os dados mostram isso. Há responsável que alguns com mais poder e mais responsabilidades por esse poder, seja ele financeiro, seja ele político, mas também há uma parte de mudança de comportamentos que talvez seja um início, né? Como pessoa você muda o comportamento e talvez influencie também no comportamento de outras pessoas e se a gente tem esse poder aqui da imprensa também talvez influenciar os tomadores de decisão para que tenham, né, a ciência e os dados ajudando aí na tomada de decisão e entender que o mercado financeiro, e aí acho importante para todos que trabalham com o mercado financeiro, inclusive nós da imprensa, que há uma responsabilidade fiduciária, obviamente, com o seu cliente, com o investidor e com a sociedade e o planeta, porque tudo isso faz parte, né, do que significa investimento. Eu queria agradecer muito, Luiz, a sua apresentação, é esclarecedora, e dizer que aqui na Exame as portas estão abertas para qualquer atualização que venha a vir dessa área, e realmente é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado, e eu fico também muito honrado de ter participado nesse evento. Legal, obrigado. Bom, esse foi apenas o início do nosso mês ESG. Começamos muito bem e fique ligado que teremos outras discussões importantes sobre ESG aqui na Exame. Até a próxima!